Jesus. Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos agradecê-lo, né, por sempre estar cuidando de nós, sempre estar nos protegendo, nos intuindo, através dos seus mensageiros, nos oferecendo as diversas oportunidades de experiências. A gente agradece, mestre amado, por tantas oportunidades, por tantos chamados, e agora um pouco mais instruído, um pouco mais disciplinados, buscando entender mais a lei do Pai Maior. Nós te agradecemos de todo o coração a essa oportunidade que tu nos oferece através deste encontro, desse modo virtual, para falarmos das leis de Deus, das leis naturais, permitindo uma reflexão, permitindo um crescimento maior de cada um de nós. Pedimos, então, permissão para darmos por iniciado o estudo de hoje, que tu possas fazer presente conosco através dos teus eflúidos benfazejos e bem como dos amigos espirituais que nos conduz, que nos auxilia. Nosso muito obrigado, e assim vamos dar início. Então vamos lá, né? Então sejam bem-vindos todos, Cristina, Lúcia, Janete, Fátima, Márcia, Edina, Wellington, né? Então vamos lá para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vou disponibilizar uma tela, né, do livro, mas vocês podem acompanhar pessoalmente no livro que estiver aí. Talvez uma palavra ou outra se altere devido à tradução. Mas vamos lá, nós estamos estudando a lei de progresso. Nós estamos no item 2, e devemos encerrar esse item que trata da marcha do progresso. Essa formatação do Alberto Lima, que sou eu, nesse modo virtual. Então, esse capítulo 8 do terceiro livro, Kardec denominou de Lei do Progresso. Então, todos os questionamentos direcionados a buscar minúcias, né, dessa lei que ele identifica como algo natural, que fomos criados simples e ignorantes, e estamos num processo de crescimento, de aprendizado, né, que também leva ao progresso, né, progresso intelectual, progresso moral desses seres, e numa marcha frequente, numa marcha contínua, nos direcionamos ao Pai Maior, né? E a ideia, ou o ponto final, que os Espíritos chamam de fatalidade, né? A única fatalidade que há para nós é nos tornarmos espíritos puros. Então, um dia, seremos espíritos puros, querendo ou não, né? Essa parte do querer só vai adiantar ou deixar que essa perfeição demore um pouco mais, mas chegaremos lá. Tá? Tem outros itens que devemos continuar, mas todos eles estão relacionados a essa lei, que nos permite crescer sempre, tá? Progredir sempre, sempre saindo de um ponto e não mais voltando para aquele ponto, sempre buscando nesse ritmo de crescimento. Tá? Nós vamos tratar hoje das duas últimas perguntas que Kardec faz ao Espírito de Verdade. A questão 784, ele faz a seguinte colocação. Tá? A perversidade do homem é bastante intensa, e não parece que ele está recuando, em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Né? Então, ele faz uma colocação, né? Diz, olha, aparentemente, essa perversidade do homem, ela não diminui, né? Ela não recua. Tá? Aparentemente, ela é intensa, né? Pelo menos do ponto de vista moral. Ele quer saber se essa colocação está correta. Né? Entenda, não é que Kardec pensa desse jeito. Ele coloca essa impressão que
os populares, de uma forma geral, têm, de que, mesmo depois de 2000 anos, com a vinda do Cristo, né, a gente continua insistindo em violência, em guerras, né, em massacre, em tortura. Né? Então, traz essa impressão de que a perversidade ela não recua do ponto de vista moral, né? E muitos têm essa ideia, né? Comungam essa ideia. Muitas pessoas dizem, não, a sociedade está pior, está cada vez pior. Então, Kardec faz essa colocação. Né? É isso mesmo? A perversidade ela não vai recuar, ela não recua, olhando do ponto de vista moral? Eu queria saber de vocês. Vocês entendem assim, que continuamos insistindo na perversidade, ou há um recuo? Ou podemos olhar a história e ver que houve melhora, sim? Eu quero saber de vocês aí. Vamos lá? Oi. Vamos, gente. Abra o áudio aí, vamos falar. Alberto, eu acho que partindo do princípio que tudo evolui, a perversidade tem que regredir. Né? A gente comparando com os tempos bárbaros, ainda existe muita violência, mas naquela época ainda era um pouquinho pior, não era? Do que é hoje. Eu acho que então, sim. Então, eu acho que, mesmo lentamente, mas ela está regredindo. Né? Então, Pode ser que os colegas... Você não concorda com essa colocação de Kardec, então? Não, eu acredito que ela vai reduzir, entendeu? Ela não aumenta. À medida que a gente vai abrindo os nossos horizontes, o nosso conhecimento, aprofundando, a gente vai se humanizando mais, vai sendo mais tolerante, né? Vai se resignando mais com certas coisas que a gente não pode mudar. Né? Eu acho assim. Se eu estou contra Kardec, ele me perdoe, mas é o que eu penso. Quem mais? Vamos lá? Boa noite. Oi, Janete. Quando essa pergunta, eu fiquei assim, meu Deus, vamos colocar assim, bem distante, assim, para tentar visualizar a minha resposta. Porque, assim, se a gente pensar num todo, eu creio que essa pergunta ela tá difícil de responder, porque se tem essas pessoas, se tem o ser humano que ele não evolui, que ele está perverso e insiste naquilo, ele vai para outros mundos, porque não deixa de gerar, né, espíritos. Então, e não deixa de ter outros mundos mais primitivos. Então, essa parte vai para lá. Então, vai ficar aquele grupo que vai tentar, né, ainda lutar para evoluir. Aí a gente fica, então, que quantidade? Se for falar em quantidade, qual é a quantidade que vai ficar em outros mundos, que vão retornar, né, para outros mundos, assim como veio de Capela para cá? Agora, se a gente pensar só na Terra, né, a gente percebe, percebe que a perversidade continua, que a gente somos os mesmos, ainda continuamos com muita maldade. E evolui? Sim, eu acho que evolui. A gente percebendo assim também, mesmo que visualizando essa perversidade, a gente nota que há um pensamento mais bondoso, mais puxado para um ser que quer melhorar. Mas você está entendendo, Alberto? No que eu estou Sim. falando, se for pensar num todo, assim, a gente não sabe a quantidade de quem vai para outros mundos, aquele que não quer. Tá, que mais? Eu concordo que também tem esse avanço, sim, Alberto. Né? Embora que ainda existe como se diz, a maldade, a perversidade, mas, assim, em termos de consciência do que o mal ele representa, a gente já evoluiu muito, né?
A gente tem aí vários exemplos, tem a Lei de Proteção dos Animais, que já é um avanço, que mostra isso aí. Eu acho que eu vi uma reportagem, eu não sei se é em São Paulo, acho que aprovaram que parece que os animais não podem ficar acorrentados, assim, presos o dia todo, né? Então, assim, já é um despertamento, né? Eu estou vendo nesse lado aí, mas tem outros lados também. A questão dos idosos, a questão da proteção da mulher, né? Então, o Uhum. jovem adolescente. Então, a gente tem muitas conquistas. Agora, como a gente me falou na aula anterior, que a mídia ela propaga muito que dá Ibope, né? Que é a violência. Mas a gente vê muitos aí, muitas gente trabalhando. Tem o pessoal aí que é os Médicos Sem Fronteiras, trabalha. Então, assim, tem muita coisa bonita e pouco divulgada, né? E quando a gente assim, quando a gente que vê alguma violência ou vê algum ato assim de maldade e que a gente fica, né, estarrecido, então é porque realmente a gente tá mudando, né? Está avançando, sim. O próprio ato da gente estranhar a violência, né? Né, algo que choca, é sinal que a gente não espera nem aquele tipo de violência, a gente já estava esperando outra coisa, né? Vamos lá, quem mais? Perversidade, ela não recua ou está recuando? O Hélito está tão calado. Gente, o Hélito não quer participar com a gente hoje, não. Vamos dar exemplo, então, sobre perversidade, né? Vamos lá. A guerra, a gente sabe, por exemplo, a guerra da Ucrânia, né? Já há alguns anos, né? É quase um consenso, né? Que é uma guerra sem sentido, né? Ou seja, aquele país tão enorme atrás de uma outra faixa de terra de um outro país, né? A Rússia é praticamente o maior país, quase o maior país do mundo, né? E querer um pedaço de faixa de um outro país. É uma guerra, de uma forma geral, a gente percebe atualmente que é uma guerra sem sentido, né? Mas há 200 anos atrás, né? Será que teríamos esse pensamento que seria uma guerra sem sentido? 200 anos, se a gente recuar um pouquinho, a gente pensaria que qualquer guerra era sem sentido, ou a gente bateria a palma para qualquer guerra que fosse, né? Se a gente estava de dentro, Alberto. É isso, é porque às vezes a gente foca muito no aqui e o agora, né? E esquece que algum tempo atrás as coisas eram bem pior, né? Era muito pior. Por exemplo, a questão política, né, que hoje a gente tem um debate no Brasil intenso, né? Há 70, 100 anos atrás, como é que se resolvia esses embate político aqui no Brasil? Era na bala. E acabava o problema. Acabava o problema. E as pessoas batiam palmas para isso. Considerava que era um verdadeiro, né, poder, era aquele que resolvia seus problemas, né, com força mesmo. Se a gente recuar um pouquinho, né, por exemplo, a Revolução Francesa, né, 1789, né? Teve uma época na Revolução Francesa que a pessoa olhava para você e te acusava, né, dizendo que você era contra o povo, que você era contra os ideais revolucionários, né? Fazia uma acusação e você era levado à guilhotina, sem direito a um julgamento, né? O período do terror lá na França, né? Robespierre, né? Ou seja, era um verdadeiro terror a perversidade. Centenas de pessoas eram todos os dias guilhotinados. Então, hoje, um debate, uma discussão, né, ninguém sai. Dificilmente alguém sai espancado, né, mesmo num debate. Né? Aqui e acolá tem uma cadeirada, né, mas é algo muito raro.
o outro, no debate assim, o outro acusa, né, xinga, e o outro não reage. Né? A reação é diferente. Começa a se perceber que a mentira, né, ela já não tem tanto espaço como antigamente. Né? A mentira, por exemplo, os fake news, né, que há uns 6, 7 anos atrás tinha muita força, hoje, quando chega um vídeo, né, principalmente vídeo, né, ou informações dizendo, formando, rombo, não sei o quê, a gente já começa a olhar com outros olhos, já não repassa imediato, né? Já fica se questionando, será que isso é verdade? Então, a mentira ela tem que se fazer de outros argumentos que não mais aquela fofoca. E isso querendo ou não, é um avanço. Né? Então, perceba que mudou um pouquinho na história, a gente percebe, se a gente voltar um pouco para trás, a gente aceitava a violência, a gente aceitava a guerra, a gente aceitava a morte por besteira como algo normal. E trazendo para os dias de hoje, não. Né? Opa, cometeu um crime, tem que ser levado a julgamento. Vamos condenar sem julgamento. Não, todos têm direito a um julgamento. Né? Isso é mudança, isso é recuo, né, desse aspecto aí da gente não aceitar mais com tanta facilidade. Vocês concordam com esses exemplos? Ou ainda estão em dúvida se a perversidade alterou-se? Alberto, concordo sim com você, isso mesmo. Então, podemos ver a resposta? Vamos ver o que é que o Espírito de Verdade responde a Kardec. Quando Kardec coloca que a perversidade, aparentemente, ela não recua, ele diz, olha, enganastes. 1857, você está enganado. Quando você coloca essa premissa aí, que a perversidade ela não recua, ou não está recuando. O que ele orienta? Observa bem o conjunto e verás que ele avança. Né? O progresso avança. Pois vai compreendendo o progresso e o homem, nesse caso, o homem aqui. Pois ele compreendendo melhor o que é mal e dia a dia corrige os seus abusos. E isso é interessante, gente. Aquilo que a gente aceitava, né, que um outro matasse um outro político a bala, né? Hoje, né, ninguém aceita mais. Os coronéis aqui no Nordeste, que resolviam as suas diferenças com jagunço, com bala, com bandos armados, né? A gente já não aceita isso. A gente já compreende melhor, né? E exige a correção desses abusos. Então, é preciso que haja excesso, o Espírito de Verdade continua, é preciso que haja excesso para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e da reforma. Ou seja, todas as mudanças elas vão ser provocadas por excesso. Vem roubos, falcatruas, excesso. Aí vem mudança na legislação, vem mudança no entendimento, nas posturas, para melhorar ou para impedir aqueles tipos de atitude que estavam ocorrendo. Então, o Espírito de Verdade nos coloca isso aí, né? Que o homem avança. Né? E é só a gente olhar melhor, a gente abrir e expandir um pouquinho. Se a gente recuar um pouquinho na história, isso aqui fica muito forte, muito premente. Né? Ou seja, a gente não aceitar mais o abuso, a violência contra a mulher. Até uns 40, 50 anos, o marido e a mulher estivessem brigando, né? A regra era, entre marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Esse era o dito, era o reforçado. Às vezes, havia espancamento, não acontecia nada. Hoje, né,
qualquer briga de vizinho, primeira coisa, a polícia bate, alguém chama a polícia. Ou seja, não suporta mais os abusos, seja ele de que tipo for. Se vê um idoso, né, passando algumas necessidades, vai haver denúncias, e a polícia vai bater na porta para ver correções, reformas. A mesma coisa com animais. Está lá o dono espancando um animal, um cachorro, um jumento, ou seja lá o que for, em poucos momentos chega uma equipe para corrigir esses abusos. Por quê? Os homens, de uma forma geral, não estão mais aceitando esses abusos, esse tipo de perversidade. Então, ele mostra isso, que se a gente olhar o conjunto, né, vai perceber que houve avanço, que nós estamos compreendendo melhor o mal. E, ao mesmo tempo que a gente compreende o mal, a gente começa a buscar correções. Então, às vezes, é o excesso que leva a correções. Quando havia a libertações ou não julgamento dos homens, né, por excesso de violência contra as mulheres, né, então houve aquele excesso, às vezes, de mutilações, né, das mulheres. O marido não deixava a mulher livre, né? Então, os excessos vieram e logo em seguida vem leis, né, para combater esses excessos, né? Ou seja, o excesso do mal, né, para fazer compreender a necessidade do bem e de reformas. E precisamos nos chafurdar no mal? Infelizmente, sim, né? Infelizmente, a gente só vai compreender que aquela situação está mal quando nós estivermos dentro dela. Aí a gente modifica atitudes e postura diante daquelas situações. Ok, gente? Vamos para frente? Vamos para a última? A 785. Qual é o maior obstáculo do progresso? O que vocês acham? O que dificulta, né, a gente avançar mais? Seja ela em cuidado, seja ela em proteção, seja ela em caridade, seja ela em benefícios. Como é que vocês entendem que seria o maior obstáculo ao progresso da humanidade? O próprio homem ganância é e um obstáculo. Oi, Wellington. O próprio homem é o maior obstáculo. Mas ele é a solução também, né? Mas o que mais atrasa o progresso é o homem, né? Será? Porque o homem em si, ele é um ser que tem a capacidade de se melhorar. Não é? Não é perfectível? Nós não somos perfectíveis. Hoje estamos numa situação ruim, gostando de uma coisa, amanhã a gente muda, né? Uhum. Então, pode ser o egoísmo também do homem, né? uma qualidade, né? Ou um defeito, né? Então, o homem em si, ele traz consigo virtudes e defeitos. Então, qual seria esse obstáculo assim, ao progresso, para que a gente avance com mais velocidade, com mais determinação, no aspecto moral, de cuidar mais, de auxiliar mais, de ver mais o outro, a dor do outro, né? Então, Kardec faz esse pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade? Alguém falou o homem, alguém falou o egoísmo. E o orgulho também, Alberto, que o orgulho é a chaga que impede mesmo de muitas vezes a gente entender a dor do outro, de ver a necessidade, né? É por aí mesmo, né? A gente olha só a si próprio, né? O orgulho e egoísmo, né? Ela faz o mundo centrar-se na gente. Eu, tudo. O outro, nada. Quando eu crio esse obstáculo em ser solidário, né? Eu termino dificultando que as coisas melhorem para os outros. Tá? Não é por aí, não?
E aí? Estou na dúvida. Me ajudem. Eu concordo contigo. Eu acredito que essas duas chagas aí são os maiores entraves que tem para a humanidade como um todo, inclusive para a evolução. Né? Vamos ver o que o Espírito de Verdade nos fala. Responde a Kardec a esse questionamento. Qual o maior obstáculo ao progresso? E ele traz o orgulho e o egoísmo. Né? O orgulho e egoísmo, gente. Né? A gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem um capítulo lá que fala do orgulho, fala do egoísmo, da vaidade, né? Para que a gente identifique essas chagas, né? Ou essa que é o pai das misérias, né? Que ele vai colocar como o pai das misérias. Quando eu me orgulho da minha raça, quando eu me orgulho da minha posição, né? Eu digo que os outros não têm valor tanto. Então, eu posso, né, tratar ou destratar os outros, porque ele não se equipara à qualidade que eu tenho de ter nascido na raça X ou Y. Né? Como se a raça ela que fosse dar qualidades boas ou má. E a prática vai ver que não é isso. Né? Não é raça. Né? Até porque o Espiritismo vem nos dizer que, ora você está naquele grupo étnico, ora você está em outro. Ora você nasce negroide, ora caucasiano, ora oriental, ora indo-europeu, porque o processo reencarnatório permite a gente perambular, né, em diversos grupos étnicos, fechados, abertos, para que a gente possa aprender. Mas quando eu me orgulho da minha raça, da minha família, do meu nome, sobrenome, né, ou quando eu tenho um egoísmo, tudo para mim, os outros nada, passa a ser um obstáculo, né? Então, aí ele continua, quero referir-me ao progresso moral, né? Porque o intelectual avança sempre. Ou seja, independente de orgulho e egoísmo, o intelectual ele vai continuar avançando. Tá? Já o moral dificulta, né? Porque, às vezes, a proteção é só para mim e para o meu grupo. Eu entendo que só meu grupo, só um grupo especial tem direitos. Né? A classe política, a classe do judiciário, só eles têm direito. O geral tem uma férias anual. A classe judiciária tem 2 férias, né? Ou seja, há um tratamento diferenciado, né? Mas vamos lá. Então, ele fala, este parece, aliás, à primeira vista, duplicar-se a intensidade daqueles vícios. Ou seja, o progresso intelectual, às vezes, dá a impressão que duplica o orgulho e o egoísmo. Eu sou doutor, eu sou pós-doutor, eu entendo disso, daquilo, né? E termina a criatura se achando que pode tudo. Ele pode, os outros não podem. Aí ele diz, né? Duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incita o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Mas, ao mesmo tempo que o progresso intelectual avança, traz as mazelas, ela também, né, traz o mal, faz a gente se afogar no mal, mas desse mal termina surgindo pesquisa para a gente se esclarecer melhor. E será que vale a pena só eu e os outros que estão passando necessidade? Né? O espírito vai se esclarecendo pouco a pouco. Então, o progresso intelectual vai à frente, o progresso moral vem um pouco atrás, é mais retardatário. Faz parte, tá? Eles não vão andar no mesmo ritmo. Só quando a gente estiver no estágio de espíritos de segunda ordem, é que vai haver um equilíbrio maior, né, do progresso intelectual e do progresso moral. Mas como espíritos imperfeitos, terceira ordem, o progresso intelectual anda à frente um pouquinho. Ok?
E ele diz o seguinte: é assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Nós estamos lá com o progresso intelectual, o desenvolvimento de conhecendo o átomo, né? A estrutura do átomo. Quando a gente descobre a estrutura do átomo, o que a gente faz com esse progresso intelectual? A gente faz uma bomba atômica, né? A gente faz uma bomba atômica. Quando a gente começa o progresso intelectual, permite a gente compreender a estrutura do átomo, a gente faz uma bomba atômica. Fizemos várias, né? Ainda tem várias delas aí. E explodimos ela na nossa atmosfera. Né? Explodimos duas no Japão, né? Os americanos explodiram lá, mas depois daquilo, daquela estrutura, daquela bagaceira, né, que ocorreu, né, vem, né, que foi o mal, vem todo um estudo, toda uma compreensão de que não poderíamos nós, outros, fazer aquilo novamente, sob o risco de tornar a vida no planeta inapropriada. Então, daquele mal das bombas atômicas, né, vai surgir legislações proibindo, né, que sejam feitos testes na superfície. Os testes continuam sendo feitos, mas em subterrâneos, né? Baixo da água, em fossas, em regiões, né, de minas, né? Ou seja, toda uma legislação para proibir ou coibir os abusos. Então, do mal surge o bem. É isso que ele me chama a atenção, né? Do próprio mal, né, pode sair o bem. Mas esse estado de coisa durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. É quando nós começamos a entrar na segunda ordem dos espíritos. Começamos a buscar a qualidade de espírito de segunda ordem. A gente começa a entender que a felicidade está em cuidar do outro. Né? A felicidade dos espíritos elevados é ser útil à obra do Pai. Ou seja, cuidar, auxiliar, conduzir. Né? Mas isso precisou desenvolver a inteligência primeiro. Depois aumenta o gozo, as paixões pelo dinheiro, pelas posses. O indivíduo, mesmo com muitas posses, percebe que não tem felicidade naquilo. Né? Não tem. Ele vai perceber a verdadeira felicidade em cuidar, auxiliar. Tem uma reportagem, não sei se eu lembro, não vou lembrar ela toda, do sujeito mais rico lá da África. Né? Ele fez uma entrevista por telefone. E ele diz que a primeira felicidade dele foi juntar dinheiro. Né? Quando ele começou a ganhar muito dinheiro, ganhou, ele ficou sentindo um quê de felicidade. Mas depois de ter muito dinheiro, ele sentiu que faltava algo. Então, ele resolveu construir um verdadeiro império de petróleo, de transporte, navio, frotas de navios. Então, quando ele consegue aquela frota de navio, um controle sobre grandes países, dependendo dele, ele sentiu um prazer, mas depois esse prazer sumiu. Então, ele disse que uma terceira aspecto de prazer foi adquirir bens que as outras pessoas não tinham. Obra de arte, veículos mais caros, únicos, né? Navio único, carro único, trem único, e assim sucessivamente. Mas diz que depois aquele prazer, aquela felicidade some. Ele disse que foi encontrar prazer realmente quando convidaram ele a participar, na empresa dele, para doação de cadeira de rodas a crianças que tinham deficiência. Ele, então, a empresa doa, ele tinha muito dinheiro, doou umas 500 cadeiras. Mas convidaram ele para ele fazer a entrega das cadeiras. Ele, um homem muito rico, com medo, né, sempre armado, né,
e no meio daquelas crianças meio perturbadas, até que alguém abraça as pernas dele. E é uma criança que está abraçando as pernas dele. E a criança pergunta, você é um anjo? Aí ele diz, não. Por quê? Não, porque se você for um anjo, eu quero olhar o seu rosto, para quando eu chegar no céu, eu saber identificar você como o anjo. Então, para aquelas crianças, ele era o anjo que estava dando meios de locomoção. Ele diz que aí ele sentiu a verdadeira felicidade. Aí ele se sentiu feliz. Né? Aí preencheu completamente. É justamente o que o Espírito de Verdade vai colocando. Né? O homem vai se modificando, vai compreendendo melhor que, além dos gozos terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável, duradoura, que é a felicidade de cuidar, de auxiliar, de ser útil, de perceber que, naquele momento, você fez a diferença. Né? É muito interessante isso. Bom, tem um comentário de Kardec. Né? Kardec diz, olha, há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntas, que é o progresso intelectual e progresso moral. Então, Kardec, na sua magnífica compreensão das coisas, das respostas, ele já destrincha. Gente, tem dois tipos de progresso, intelectual e moral, mas eles não andam juntos. Tá? Eles não andam juntos. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe, em nosso século, todos os estímulos desejáveis, e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. Ou seja, nos povos civilizados, da época de Kardec, né, o progresso intelectual disparou. Verba, pesquisa, né, aí você vem meio de transporte, meio de comunicação, desenvolvimento de internet, tudo muito rápido, né? Então, ele diz, olha, atingiu um grau desconhecido. Isso na época dele, imagine hoje, né? Nesse mundo que a gente vive. Seria necessário que o segundo estivesse no mesmo nível, mas não está. Né? Por quê? Orgulho e egoísmo, ele entrava esse progresso moral, é um obstáculo. Né? Ele coloca, não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cego para negar que houve um progresso moral. É verdade, gente. Como se tratava a mulher há 100 anos atrás? A mulher era dependente do marido aqui no Brasil. A mulher não podia abrir uma empresa. O marido tinha que autorizar ela a abrir uma empresa. Né? A gente tem que ser cego para não perceber isso. Criança, o pai podia espancar até a morte uma criança há 100 anos atrás. Idoso não tinha direito, vivia da comisseração da família. Então, só se a gente quiser fechar os olhos para entender, para não entender isso. Né? Porque, pois, a marcha ascendente da moral deveria mostrar-se mais lenta do que a inteligência. Aí ele pergunta, né? Por que a moral é mais lenta? Né? Porque não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno como o 14º e o 19º. Ou seja, ele pede para a gente abrir espaço, um leque. Gente, coloca aí 10 anos, 10 séculos, coloca 200 anos, coloca 500, 300, 400 anos, você vai ver a diferença. Né? Desse progresso, como ele cresceu, como ele evoluiu. Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que é a experiência de Smith, ou desmente. Né? Ou seja, se lá atrás, há 200 anos, a gente entendia ou gostava de certos hábitos, hoje esses hábitos não estão mais, ou não são mais aceitos na sociedade. Né? Então, houve mudança, sim, mostrando que nós somos perfectíveis.
O obstáculo não é o homem em si, porque ele é perfectível, mas sim os seus vícios os velhos hábitos que a gente insiste em manter quando estamos aqui, né? Mas tem um porém, né? A Edna até levantou um aspecto interessante de que foi Janete, de que se não nos enquadrarmos, se não insistirmos em manter a perversidade, seremos convidados a participar de um outro processo, né? Mais ou menos assim, né? Você não está adaptado a este clube, né? A Terra hoje é como se fosse um clube que tem energia elétrica, que tem internet, que tem iFood, né? Você não quer, né? Você não quer mais participar, não quer se adaptar, mas para participar deste clube, há requisitos, há exigência de uma postura moral mais elevada. Mas se o indivíduo quer insistir, né, em usar armas para matar, para causar pânico, né, para destruir a natureza, ele pode ser convidado a ir para um outro clube, né? Um clube que não tem as mesmas características do clube que estamos vivendo hoje. Vai ser um clube que a única preocupação dele ou a arma que ele vai dispor para destruir o mundo, né, vai ser uma pedra que ele vai poder jogar na cabeça de alguém ou de uma caça. Esse novo clube, que ele não quer se adaptar, que ele vai ter que é obrigado, já que existem outros clubes, né, outros planetas, né, ele vai ser convidado a ir para esse clube em que a comida dele vai passar correndo. Não vai estar prontinha no iFood pelo telefone. Não vai ter telefone, não vai ter água, não vai ter água clorada, não vai ter energia. Neste novo clube, a comida dele, ele vai ter que correr atrás da comida. Ele vai ter tanta preocupação em correr atrás da comida que ele vai esquecer de querer destruir o mundo. É uma questão de escolha, né? Alberto, será que exemplo disso seriam os exilados de Capela? Eu acredito que sim, viu, Lúcia? É um exemplo bem colocado, né? Era um indivíduo que vivia uma época parecida com o que nós estamos vivendo hoje, né? No livro Tudo por Amor, né, ele nos coloca isso, ele traz personagens de lá, desse planeta, de um planeta desse, e que tinha internet, tinha clonagem, né? E era um cientista. Esse cientista insistiu na prática do mal, foi convidado a vir para um planeta, um clube, né, em que as únicas armas que tinha era arco, nem arco não, era varas mesmo e pedras, né? E ele vai ter que passar todo um processo de crescimento, de engrandecimento, até chegar os dias em que ele pudesse se ressarcir. Mas ele traz a inteligência dele, né? E ele conta que ele nasceu na época, por exemplo, do Egito, né? E as pessoas que nasciam em determinado clã ou determinada sociedade, ele tinha que seguir uma outra, somente aquilo da sociedade, não tinha opção. E ele queria ser engenheiro, mas não podia, porque ele era servo. Mas ele, com a sua inteligência, ele criou sistemas, né, para irrigar a plantação lá da família, que eles cuidavam, mostrando que ele tinha uma capacidade. Ele levou os conhecimentos que ele tinha de engenharia para o plantio. Então, vai mostrando a história das reencarnações da criatura, até ele reencarnar, por último, como José de Arimateia, né? Seria a história de José de Arimateia. É bem interessante o livro, Tudo por Amor, que retrata um personagem retirado desse planeta Capela e que ele reencarna quando, na primeira reencarnação, ele reencarna como siamês, com uma briga que ele teve com outro cientista lá, eles reencarnam como irmãos siameses. E a primeira coisa que a família
que vê aqueles filhos ligados, é colocar no bosque para as feras comer, né? Então, o clube que ele foi levado era um clube em que ele não tinha possibilidade de matar ninguém, a não ser correr atrás da sobrevivência. Mas a marcha do progresso, hoje, estamos à Terra em um clube muito bom, gente. É saber que opções vocês vão querer. Vocês querem continuar vivendo nesse clube? Água encanada, energia elétrica, internet, iFood, iPhone, né? Ou querem mudar de um clube para um clube mais atrasado, né? Mas para ficar nesse clube, há requisitos. Precisamos, né, ter essa capacidade de auxiliar, de cuidar, de ser fraterno, né, por causa desse processo de transição. As nossas últimas oportunidades inclui o agora, né? Ok? Perguntas, colocações, questionamento, dúvidas, não gostou, não entendeu assim? E aí? Pessoal calado, parece que não tem ninguém na sala. Oi. Estão dormindo, né, Alberto? Eu estou dormindo. Cristina deve estar comendo pão de queijo essa hora. Não, Alberto, tá todo mundo com medo de ir para esse mundo inferior. O problema é esse. Não quer ir para esse outro clube, não? Tá todo mundo com medo de ir. É um clube complicado, né? Mas a casa do pai tem muitas moradas. Vamos ficando por aqui. Gente, essa época é boa demais. Esse clube que a gente vive é bom demais. Olha só, todo mundo nas suas casas. Cristina está na redinha dela, Edina está lá em João Pessoa. Eita, coisa boa. Já cheguei, Alberto. Já chegou em São Paulo, né? Ou seja, a gente espalhado e conversando, ouvindo, trocando. Espalhado e junto. É um clube muito bom esse que a gente está vivendo. Fisicamente espalhado, espiritualmente juntos. Exato, mas é um clube que permite isso. É. Tem outros clubes aí que não permitem ainda, mas tem outros mais elevados ainda que essa comunicação é pelo pensamento. Eu quero ir para esse mais elevado, viu? Eu quero ir para esse daí. Resta saber qual clube a gente está querendo o passe, né? Da ré eu não quero, não. Eu vou para frente. Eu também não. Está nesse clube ainda, nesse aqui. É uma loucura. Vai ser uma loucura. Pois é, mas o progresso é isso, gente. É essa mudança constante, paulatina, de costume, de hábito, de entendimento, né? Trazendo para nós sempre esse aperfeiçoamento tecnológico, que é o progresso intelectual, e o moral é no entendimento de que a felicidade realmente é servir, é ser útil, é ajudar, né? É compartilhar conhecimento, compartilhar emoções, sentimentos, né? Essa aqui é a verdadeira felicidade para o espírito. Beleza? Ninguém fala nada? Então, vamos encerrar essa parte aqui. Vamos mudar de assunto, então. Vamos mudar de assunto? Vamos trazer uma voz diferente. Bora. Vamos trazer uma voz melhor, que a minha fica muito chato, só a minha, né? Fátima, minha amiga. Oi, Alberto. Boa noite a todos. Boa noite, minha amiga. Nós vamos mudar de assunto, vamos para o livro Os Mensageiros, né? Nós estamos vendo até agora, acho que uns 6 capítulos, acho que não, dá mais, dá uns 9, uns 10, acho que uns 10 capítulos, nós estamos analisando, ou foi nos apresentado, histórias, né, de mensageiros. Mensageiros, aqueles que foram preparados no mundo espiritual para vir trazer a mensagem viva. Espíritos que se prepararam para vir, como encarnado, apresentar a mensagem. Nós temos um áudio aí.
mensagens de elevações, mensagens de espiritualidade maior. Tá? Esse mensageiro, André Luiz, nos fala a história deles, que eles, mesmo com essa preparação toda, 10, 20, 15, 30 anos se preparando, eles falham. Alguns desertam, né, fogem do trabalho por vontade própria, né, deixando companheiros, né, diletos, amorosos, que cuidaram dele perdidos ou sem a proteção. Né? Nós vamos ver mensageiros falidos que trouxeram a mensagem, né? Vieram, começaram a praticar a mensagem, mas resolveram ganhar a vida com a mensagem da espiritualidade e terminou se perdendo. Vamos ver, foi mostrado também, companheiros, que sabia da mensagem, tinha instrução, mas queria a aprovação de todo mundo. Né? Por não ter aprovação da família, terminou se perdendo. Né? Enterrou o seu talento. Outros ficaram só na discussão. Né? Outros vieram para auxiliar esses mensageiros, né? Conduzindo os trabalhos, e resolveram fazer pesquisas, né? Que não estavam no script, né? Fazer pesquisas sem méritos. Outros mensageiros, né? Eles vieram e se perderam porque trazia qualidades de verificar, né? Pela sua dupla vista, ele conseguia ver o passado da criatura. Era algo para ele auxiliar os encarnados, e ele utiliza para os seus interesses próprios e se perde, e termina enlouquecendo. Ele chega no mundo espiritual enlouquecido, porque ele nem vivia o presente, nem o passado. E ele continuava no mundo espiritual enlouquecido. Mensageiros que vieram, entraram, foram trabalhar, né? Mas esqueceram das nuances do trabalho espírita. Né? Ele veio só para o espiritismo prático e esqueceu que o espiritismo é consolador. Então, era a criatura que tinha 2 sessões por semana, não faltava uma. E chega no mundo espiritual perdido. Ele não é... Para a casa espírita, ele era de um jeito, e na vida pessoal ele era outro. Né? Ele não era coerente com o que ele pregava. Então, ele se perde também. Então, André Luiz, ele vê essas situações, né? Várias, e chega um momento em que o colega dele, né, o Vicente, vamos sair desse local. E Vicente fala para ele que aquele local que ele estava era um dos diversos polos, né, de mensageiros falidos. E ele nos esclarece que lá em nosso lar, no Ministério do Auxílio, tem polo, né, para cuidar da maternidade, ou seja, espírito que tinha o propósito de encarnar para exercer a maternidade, conduzir filhos para o bem, para tornar homem de bem, e se perdem, tanto por abandoná-los, como por proteger demais essas criaturas. Tem polos para desenvolvimento e esclarecimento da paternidade, para o espírito feminino, para o espírito masculino, que se perdem também e abandonam os seus deveres. Tem polos para gestores, pessoas que tiveram vidas, né, com benefícios de não precisar trabalhar, que era para conduzir grandes fortunas, conduzir a parte política, e se enrolam, e estão lá, né, discutindo, analisando por que errou. Tem polo para cuidar ou para tratar aquelas criaturas que vieram com a missão médica, de médico. Né? Estão lá discutindo, analisando, refletindo. Ou seja, o mundo espiritual ele é muito organizado, gente.
é muito organizado, nos levando à conclusão de que ninguém reencarna, né, sem um propósito. É claro que tem aquelas reencarnações compulsórias, né, que são exceções, em que o indivíduo tem um propósito apenas de cuidar de si, para esquecer temporariamente, se recompor pelo refrigério da carne, para depois ele voltar à sua lida normal, né? Mas o que reencarna com trabalho, com missões, ele tem um propósito. Uns com missões grandes, né? Ligada à espiritualidade, ligada ao desenvolvimento tecnológico, ligado à medicina, à filosofia, a diversos matizes de conhecimento, além da sua vida pessoal, né, emocional, desenvolvimento, ele tem um propósito ou uma missão maior. Outros nem tantos. A missão é apenas de bem conviver ou bem conduzir-se na sociedade, aprendendo as nuances, né? Que é o caso daqueles que estão sendo cuidados nas câmaras de retificação, né? Que André Luiz conhecia, aquele comerciante, né? Aquela dona de casa, aquela dona de fazenda que é recolhido lá, aquela mocinha que se perdeu na vida fácil, né? São levados, e esses são os casos simples, que não tinham um propósito maior, era um propósito mais de tarefas comezinas do seu próprio desenvolvimento. Tá? E aqui a gente vai, onde nós paramos, Fátima, você lembra? Lembro. Qual parágrafo? Nós ficamos na antepenúltima, onde tem esse parágrafo, fez longo hiato e continuou. Tá. Está falando depois dos médicos, né? Ou não? Sim. Não, já vai entrar. Vai nos médicos, né? Como é que é? Fez longo hiato e continuou na antepenúltima página. Penúltima e última. Tá, Mais um pouquinho. Ele fala dos médicos, né? Aí ele fala do Ministério dos Esclarecimentos. Né? Tá aqui, achei. Então, vamos só ler o parágrafo anterior, né? Somos numerosos, continuou o sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado às zonas como o nosso lar devem ser levados em conta dos extremamente felizes. Ou seja, os falidos são muito grandes. Se a gente chegar a uma cidade espiritual e diz, olha, você é feliz porque chegou lá, tá? Por quê? Né? Temos aqui 2 ministérios celestiais, né? Aí ele fala do Ministério da Elevação, da União Divina, que a gente lembrou que lá em nosso lar, em 200 anos, só 2 foram aceitos no Ministério da Elevação, viu? Da União Divina, ninguém dos moradores de nosso lar foi aceito. Né? E esses 2 ministérios elevam o ambiente, né? Santifica aquele ambiente e torna a cidade melhor, né? Um ar melhor, as pessoas com um bom propósito. Né? Ele fala que lá também é um estágio, né? Nosso lar é um estágio, né? E é uma benção do Senhor, e porque trabalhássemos, nunca retribuíamos, né, o que a colônia oferece para eles. Né? Então, eles dizem que tem um débito muito grande com a colônia, nosso lar, assim como os outros que estão em outras colônias também têm esse débito. Né? Nossa situação é dos abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que nos oferece. Quanto aos outros companheiros nossos, vai, Fátima. Tá. Posso dar continuidade? Pode. Fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino,
e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que deles abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Só um instante, Fátima. Então, ele falou de nosso lar, né? Os que chegam em nosso lar são felizes, né? Pode se considerar feliz porque chegou lá. Por quê? Porque tem inúmeros outros criaturas que estão perambulando nas zonas inferiores, gente. Né? No umbral fino, no umbral grosso, e tem as zonas abissais ainda, né? Ou seja, inúmeras criaturas que não estão em condições de serem auxiliados. São infelizes, prisioneiros uns dos outros. Aí entra o quê? Remorso e as recordações do que fizeram. Então, a pessoa fica tão perturbada, mas tão perturbada pelo que fez, tão cheio de remorso, que ele não tem condições de sair dali. Né? É um processo depurativo. Precisa exaurir de tal forma, né, a pessoa ficar tão cansado daquilo, né, de chafurdar naquelas lembranças, naqueles remorsos, que ele decide que não mais vai percorrer aquele caminho. E é justamente quando ele fica em condições de serem socorridos. Né? Aí ele coloca, no que concerne a medicina, né? Ele diz que tem inúmeros médicos que caíram em bancarrota espiritual. Tá? Inúmeros. Ou seja, que foram médicos na Terra e estão no mundo espiritual em situação deprimente. Por quê? Porque a saúde humana é patrimônio divino. Né? A saúde humana, cuidar do corpo, cuidar da saúde física e mental de alguém, né? É um sacerdócio. Tem até o juramento de Hipócrates, né? Ou seja, a pessoa que sabe que vai correr para essa área, ele sabe que ele não vai ter descanso, ele vai estar dormindo, alguém vai bater na porta dele e ele não pode se omitir. Né? Ele está comendo, almoçando, chegou uma ocorrência, ele vai largar tudo e vai sair. Ele é obrigado a fazer isso, porque ele é sacerdote, né, desse patrimônio divino. Os que receberem esse título profissional, né, sem dele se utilizar para o bem semelhante, pagam caro a diferença. Então, a gente vai ver muitos profissionais, não só médicos, mas também de outras áreas, né, que tem o título, que trabalha, que ganha aquilo, mas muitas vezes são descuidados. Né? O engenheiro que, na hora de fazer o prédio, o edifício, faz o cálculo errado, ou usa material inapropriado para baratear a obra, né? Também estão utilizando mal. Né? O médico também, aí ele entra nesse cara, diz que paga muito caro. Né? Os que abusaram, né, são, por sua vez, situados no campo do crime. É um crime. Você não cuidar, ou você dar o remédio errado, né? Você fazer a cirurgia inapropriada, sem precisar, e que leve a óbito, é um crime. Né? E aí ele fala a questão que Jesus, ele, além de mestre, ele era um médico, porque ele cuidava, né, do corpo físico, mas também cuidava da alma. E muitos médicos, né, ele nem olha para a cara do paciente. Nem olha, o cara chega da cabeça baixa, ele escreve, taca a receita e vai-se embora. Aí por isso que ele diz, muitos casos terrestres, nem aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Né? Muitos médicos são materialistas, só cuidam do corpo. Né? E às vezes muito mal do corpo. Então, é nesse aspecto que ele chama a atenção aqui para a gente. Vai, Fátima.
As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era a verdade, simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhe esperanças novas, convidava-nos à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos, quando o companheiro voltou a falar. Tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores, há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, voltando-lhe o olho terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Ok, Fátima. Então, aqui ele vai nos apresentar um outro caso. Um caso de um médico, né, cirurgião de renome, conseguiu bastante dinheiro, né, mas ele se encantou pelo dinheiro, né, impressionou-se com as aquisições monetárias. Ou seja, ele começou a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com a profissão, gente, não é questionável aqui, tá? Aqui não está se questionando porque ele é um cirurgião, ele não tem que ganhar dinheiro. Tem. Perceba que a colocação de Vicente não está no fato dele ganhar dinheiro, tá? E sim no encantamento que ele fez com o dinheiro. Quando começou a ganhar muito dinheiro, tá? Ele relaxou no trabalho dele. A queda dele não foi por ele ganhar dinheiro, foi por ele ficar displicente na hora da cirurgia. Ou seja, a cabeça dele estava no dinheiro, nas aplicações, na bolsa de valores, né? Ou seja, no dia de movimentação financeira, bolsa de valores, por exemplo, a criatura esquecia, né? Na sala de cirurgia, ela esquecia o que estava fazendo. E levou muita gente, cometeu muito erro médico. Muitas pessoas morreram na cirurgia. Muitas pessoas. E ele sabia disso, que ele estava desligado, displicente, né, cometendo imperícias. Né? Ou seja, os espíritos que desencarnaram através pela mão dele, né, muitos foram esclarecidos que era chegada a hora, era só o motivo. Tá? Mas 2 desses, mesmo sendo esclarecidos que era a hora deles voltarem, eles perseguiram esse médico. Tá? Ou seja, eles tinham que desencarnar. Tá? Mas, como foi pelo médico, e eles perceberam que o médico cometia essas falhas, culparam o médico pela morte deles, considerando a morte dele prematura. Os amigos espirituais esclareceram, né, auxiliaram, mas eles não aceitaram e o perseguiram. Ele disse que aquele que não teve mais morte por causa da assistência espiritual. Ele já não fosse a proteção espiritual,
essa atitude teria comprometido a oportunidade vital de muita gente. Isso quer dizer o quê? Que o médico, quando está lá operando, quando está fazendo as consultas, quando ele está no trabalho dele, ele não está só. Tem uma equipe ali. Tem um outro médico orientando, intuindo para qual o melhor procedimento, qual o melhor medicamento, qual a dosagem. O médico já tem isso. A intuição facilita muito mais com a presença da proteção espiritual. Por exemplo, se é uma criatura que não está previsto desencarnar, né, não está para desencarnar naquele momento, tá? Ele ainda tem tarefa, a proteção espiritual, mesmo o médico sendo negligente, ela vai agir para que não ocorra. Entenderam aí a ação da proteção divina? Por isso é importante, né? Sempre que você for a um procedimento, a um médico novo, você sempre deve fazer uma orientação bem antes para esse médico, né? Para que a luz, para que ele seja bem acompanhado e Sim, possa ter, né? sim. Mas Muito imagine a importante. criatura materialista, né, orgulhosa, vaidosa dos seus dons, das suas qualidades, da sua posição. Como é difícil a proteção espiritual, né? Mas mesmo assim não deixa de ter. Mas Por isso, oração. dois que não foram mortos por ele, pela negligência dele, estão perseguidos. Aí eu pergunto a vocês, e pode isso? Cadê a justiça divina, gente? Eles não morreram porque era a hora deles. Mas eles consideram que o médico foi o causador. E pode isso? E aí? Como é que fica aí? Aí tem o livre-arbítrio, né? A ignorância, o materialismo, porque ainda é muito apegado à vida terrena. Então é possível o espírito perseguir a criatura sem que ele tenha feito nada errado? Eles têm culpa, né? Ah, tem um rastro aí, né? É. Ele tem uma culpa. Pode não ser referente àqueles dois ali que desencarnou, mas ele tem culpa porque ele fez alguma coisa errada, ele tem falha no caminho. Então, tendo culpa, e essa culpa fica gravada onde? A consciência vai cobrar. Vai cobrar, e ele mesmo vai se cobrar. E pelo estado dele de cobrança, os espíritos identificam, está vendo? Ó, ele é culpado. É o que o Vicente vai nos falar. Vai, Fátima. Horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses dois adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente, em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhe a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criada na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a reconhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade do que sabem ser úteis, com segurança de fé em Deus e em si mesmo. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Isso, só um instante. Então, Ok. aqui é a explicação, né? Ou seja, nem sempre nós seremos cobrados pelos que a gente machucou. Tá? Nem sempre. Por exemplo, eu machuquei alguém. Aquele alguém, ele não necessariamente ele não vai vir me cobrar.
Se ele for um espírito mais elevado e tiver me perdoado, ele vai seguir o processo dele. Mas não quer dizer com isso que eu não tenha a culpa, que eu não tenha a marca do erro, do crime cometido, se for crime. Então, fica gravado na consciência. Eu errei contra fulano, cicrano, mas fulano e cicrano me perdoaram, mas eu errei. Eu sei que eu estou errado. Tá? Então, ele, diante dessa culpa, que ele sabia que tinha feito alguns casos que ele tinha sido negligente, ele trazia essa culpa. E essa culpa foi suficiente para ser aprisionado por esses dois espíritos vingativos, que utilizavam dessa culpa dele para castigá-lo. E assim ele não conseguia se desvencilhar, porque lá na consciência dele ele sabia que tinha feito errado. Né? Então, a divindade permite, por quê? Ele está aprendendo. Através daquele processo depurativo, né, ele está aprendendo a valorizar aquilo que ele teve e que ele fez mau uso. Tá? Aí ele coloca, ele não resgata crimes inexistentes. Ele cometeu crimes, tá? Então não é inexistente. Mas ele não repara crime inexistente, mas repara certas falhas graves e aprende a conhecer a si mesmo e a entender as obrigações nobres e praticá-las. Né? Ou seja, na consciência dele está gravado. Por isso que ele não consegue se desvencilhar daqueles espíritos que estão aprisionando ele, estão castigando ele lá, estão culpando ele pela morte deles. Né? Aí ele traz, essa aqui é boa, essa aqui tem que gravar para até botar na geladeira, isso aqui. A noção do dever bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Gente, isso é pérola, né? O Maroto costuma dizer, isso é pérola, né? A noção do dever bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. Eu fiz, a minha consciência não me cobra, eu fiz o correto. Deu errado, alguém se machucou, mas eu não fiz. Né? Por mais que os outros digam que fez, me impute um crime, uma falta, se eu não tiver feito, então ele vai dizer, é luz firme. Né? E você vai botar a cabeça e vai dormir, porque você tem a consciência tranquila. Né? Agora, como o médico abusou da profissão, ele entrou em prova dolorosa. Tá? Vai, Fátima. Ah, sim, exclamei, agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente, calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referente ao serviço comum. Ok. Então, essa colocação de André, né? Disso sim, ele entendeu, né, a colocação. Né? Consciência tranquila, né? Ela é luz para a pessoa. Né? O indivíduo é acusado de crime que não cometeu, ele entra no presídio, né? Cabeça erguida, ele não sabe que não fez. Por mais que o acuse, por mais que criminalmente apresente provas falhas, né? Ele é uma pessoa tranquila nesse aspecto, porque ele sabe que não cometeu. Agora, se você tiver falha, né? Aí é que ele diz, onde existe uma falha, pode haver muitas perturbações. Por exemplo, a pessoa tem falhas. Ele foi acusado de um crime, mas ele não cometeu aquele crime, mas ele cometeu outros crimes. Aí a consciência, mesmo ele não tendo cometido aquele, mas cometendo os outros, né, há perturbação.
A criatura sabe que cometeu outros crimes, né? Porque quando apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. A questão do conhecimento, a questão de fazer a coisa certa ou não fazer a coisa certa, né? Quando não fazemos, a possibilidade estamos apagando a luz. Quando cometemos crime, quando fazemos as coisas erradas, a gente está apagando a luz, né? A luz não está brilhando, porque a nossa luz ela brilha quando fazemos a coisa certa, quando estamos no caminho de aperfeiçoamento. Toda vez que fazemos alguma coisa errada, é como se estivesse apagando a luz, deixando de brilhar a nossa luz, né? Aí ele faz para o diálogo, né? E ele fala, remete avenidas de rosas, né? Ou seja, deve ser muito bonito lá, né, gente? Cheio de rosas de diversas cores que nem tem aqui, que brilham, né? Que cores vivas, que tem perfumes. Ou seja, o mundo espiritual é algo, né, muito belo, principalmente os mundos elevados. O umbral já não tem essa beleza toda, mas os mundos um pouquinho melhorzinho como o nosso lar, que é uma casa de passagem, tá? Diga-se, né, a leste, nosso lar não é o paraíso. É uma casa de passagem que a gente se repousa, se instrui e se prepara para voltar. Mas muito bonito, como eles falam, rosas, edifícios, lagos, parques, auditório, bancos, pássaros, árvores. Muito, muito belo na narrativa de André Luiz. E isso confundiu muito os espíritas, né? Os espíritas ficaram muito confusos e, por muito tempo, essa obra foi obra de ficção. Quando eu li esse livro, eu também entendi que era uma ficção, né? Um cunho do escritor para deixar algo bonito. Ainda não compreendia que o mundo espiritual tem essa realidade, que tem um tipo de matéria específica, tá, de lá. É um tipo de matéria que a gente não vê, mas é uma matéria palpável, em que você tem solo, que você pisa, que você tem água, que você tem ar, que você respira, né? Que você se alimenta. Então, devemos tirar aquela ideia que o mundo espiritual é o mundo de algodão doce, que o espírito não respira, que o espírito não come, é só pensar que vem uma bandeja de carne. Não é assim, gente. Tá? Nós não podemos achar que no mundo espiritual, eu estou com fome, vou pensar na comida, a comida vai se materializar. Não é desse jeito. Tá? Não é desse jeito. Tem matéria tal qual como fosse aqui. Se o espírito não é elevado, ele não consegue se deslocar em velocidade, ele vai ter que andar. Vai ter que caminhar. Agora, à medida que ele vai crescendo em moralidade, que vai se aperfeiçoando, ele aprende a levitar, ele aprende a se deslocar à velocidade do pensamento, ele aprende a manipular os fluidos. Mas não é porque eu desencarno e já vou saber tudo isso. André fala que tem aulas para aprender a manipular os fluidos, né? Vai ser ensinado ao espírito a manipular os fluidos. Como manipula, como cria, como formata, como faz uma parede, como faz um quadro, como pinta um quadro. Tudo isso é uma matéria do mundo espiritual. Tá? Existe matéria no mundo espiritual? Existe. Só que é uma matéria diferente da que a gente tem aqui, tal como nós conhecemos. Tranquilo? Perguntas? Colocações? Vamos lá, gente? Cadê vocês? Eu E aí? posso ler. E aí, vamos abrir os áudios aí, perguntas, colocações. Tem nada para perguntar. Oxente, tudo aprovado já? Já sabe tudo do mundo espiritual? Quem dera. Pão de queijo? Acho que não tem não, viu, Cris? Só no umbral. Só no umbral. Ah, é? É.
E o café? Café também não. Tem café não. Só sopinha. Tem certeza? Só sopinha, viu? Tem café não. Então a gente Eu tem que não vou começar a gostar, moderar. não, viu? Tem que começar a moderar os nossos prazeres, né? Isso é lição. A gente tem que começar a moderar nossos prazeres, a nossa gula, né? Nossas paixões, porque a gente vai, às vezes vai trocar uma cidade com o nosso lar por um café com pão de queijo no umbral, né? Um churrasco. Muitos Só uma fazem. visita. Oi? O churrasco eu dispenso, mas o café com pão de queijo dispenso, não. Não tem assim, não. Encontramos lá no Brown. Vai ter que fazer escambo lá no umbral, fazer. Mas aí não pode ficar na cidade. Se fizer o contrabando, não vai poder ficar na cidade. Eles sabem tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. Pensando no cafezinho com um pão de queijo, aí aparece na tela mental, os espíritos superiores sabem. E aí? Vai tomar esse café aonde, Cris? Aí, se ele for meu amigo, ele manda o café e o pão de queijo. Ora. Mas é uma pena. Esses prazeres daqui, da matéria. Não tem plantaçãozinha de café lá, fábrica de café. Alberto, pelas coisas que eu já andei lendo, quando o espírito vai ficando menos materialista, menos terra, né? Ele começa a se alimentar do próprio ar. Ele não há necessidade dele, só com o perfume das flores ele já se refaz, as suas energias já se revigora. Não há necessidade de ingerir nada, nem sopinha, sabe? Algumas coisas que eu andei lendo. Livro Nosso Lar tem um capítulo todo falando da alimentação. Né? Eles são ensinados, mas quando chega lá, o espírito não sabe. Aí tem que dar uma comida para ele. O espírito doidinho para comer uma comida, um feijão com arroz, aí dá um caldozinho para ele. Doidinho para um cafezinho com pão de queijo, aí vem um caldo. E aí? Quer caldo, não. Quer pão de queijo com café. E aí, não tem. Vai fazer o quê? Não vou ficar Pedir, pelo amor de Deus, vou fazer uma oração bem forte e pedir. Por favor, uma bandejazinha com café com leite. Mas é coisa para a gente pensar, para cada das paixões, para a gente não chegar do outro lado apaixonado de que se não sobrevive sem aquilo, né? Tem que ser moderado em tudo. E aí, satisfeito? Eu estou pensando na minha mãe, sabe? E não pode ver uma garrafa de café. Aí vai sofrer, a pobre. Aproveitemos agora. Tranquilo? Todo mundo, sem dúvidas? Então, vamos encerrar. Lúcia, faça uma prece para a gente encerrar. Já que ninguém quer conversar mais. Não, eu prefiro pedir para Fátima ou Aparecida. Poxa, por treinar. favor. Vamos treinar quando a gente estiver no umbral. Eu ainda sou tímida, eu vou treinar mais um pouquinho em casa. Quando a gente estiver no umbral, tem que ser prece, só sai depois da prece. Se não treinar agora, como é que vai fazer? Vamos treinar. Então, vamos levar nosso pensamento a Jesus e pedir a Ele que a gente possa colocar em prática todos os ensinamentos da noite de hoje, que a gente possa crescer moral e espiritualmente. E vamos rezar como o Pai, o Mestre e irmão nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como já o é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e livra-nos, Senhor, de todo mal e tentação,
hoje e sempre. Amém. Obrigado, Lúcia. Muito bom, bela peça. Mas não faça isso mais, não. Por hoje é só. Boa Obrigado. noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Ieda lá Boa no noite.